Com certeza essa série é a mais assistida do Brasil atualmente, da Netflix nem se fala, né? Tá no top 1 lá já há alguns dias e tenho certeza que permanecerá por mais alguns dias. Só para contextualizar aqui, pessoal, o nosso canal aqui, eu fui um dos primeiros a falar sobre essa série logo quando lançou, demorei aí uns 2 dias, né? Não tava nessa hype toda, mas eu fiz um vídeo de resenha, de crítica e eu resolvi fazer um vídeo comentando com um pouco mais de spoiler, eu avisarei quando tiver spoiler, ok? Mas se você não viu o meu outro vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, que é simplesmente a resenha, a indicação. Então fiquem com a gente até o final desse vídeo que eu preciso muito falar mais um pouco sobre essa série impactante que se chama Bebê Rena da Netflix. Não saiam desse vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer um comentário com e sem spoiler sobre a série, a nova minissérie da Netflix, Bebê Rena, que está um fenômeno, pessoal. É um fenômeno mesmo, todo mundo está assistindo, agora diversos canais estão falando, o que deixa a série mais atrativa. É uma história impactante, tensa, eu fiz um comentário com resenha, com uma crítica lá no outro vídeo, né? Então não farei tanto, mas é aquela história, é uma história de obsessão sobre Donnie, que é um cara que trabalha numa pub, ele é um aspirante a comediante, o sonho dele é ser um comediante de sucesso e tudo. Quando ele conhece Marta, uma moça que se diz ser advogada, eles vão desenvolver uma amizade, só que da parte dela, ela quer namorar o cara. Então começa a criar-se uma obsessão dela por ele, e logicamente ela manda diversas mensagens, foram mais de 40 e poucos mil e-mails, milhares de mensagens. Ela virou um pesadelo na vida do cara, né? E essa história, pessoal, quando eu assisti a série pela primeira vez, que eu fiz o comentário, faz uma semana e meia mais ou menos, eu não conhecia a história real, não sabia nem se a história de fato era real, não parei para pesquisar nada. Eu só mandei o play na série, eu adorei a série, logicamente, com os seus impactos, né? Possui gatilhos, é uma história não propriamente dita feliz, é uma história triste, mas depois eu fui um pouco mais atrás da história, pesquisando um pouco mais, e é uma história real, pessoal. E o que mais me impressionou aqui é que o cara que escreveu essa história, que é o Richard Gedd, que ele mesmo interpreta o Donnie. Então é o cara que escreveu a história, que se passou realmente, né? Ele passou por isso, né? Tudo que acontece na série, logicamente existem algumas subtramas, alguns acontecimentos ali que foram meio que inventados, mas segundo entrevistas dele mesmo, 80% dos fatos da série aconteceram na vida dele e ele mesmo interpreta. O Richard Gedd é o cara que escreveu a série, que foi baseada numa peça de teatro escrita por ele mesmo. A própria Netflix fez uma proposta, né? Dele apresentar o roteiro e fazer uma série, ele aceitou e é esse boom. Então o Richard Gedd é o próprio Donnie da série, logicamente com o nome modificado, e eu fiquei impressionado por isso, porque quando uma pessoa interpreta a própria história, deve ser algo muito mais complexo, muito mais difícil, especialmente por ter sido uma história muito tensa, justamente porque você tem que reviver, né, coisas que não são tão legais para a vida. Então nós temos aqui essa história que se desenvolve numa história de obsessão, que aos poucos ela vai crescendo, especialmente ali a partir do 4º episódio, algumas coisas você vai entendendo melhor, né? Porque você vai ter um background do Donnie e dali em diante a série é uma tensão crescente até o final e logicamente vai te impactando cada vez mais, especialmente no ato final. O penúltimo episódio para mim é devastador, né? Tem um final ali assim também devastador e a gente percebe o quanto isso afetou na vida do Richard Gedd aqui, que na verdade aqui é o Donnie na história, né? Farei alguns comentários com spoiler, então se você não assistiu a série, recomendo que você feche o vídeo, ok? Ou fique, caso você queira saber também, não tem problema, fica por sua conta, mas agora serão alguns comentários com spoiler, beleza? Bom, a série, pessoal, ela começa devagar, ela começa nos primeiros episódios sendo apenas mais uma série de um stalker, né? Ela é bem realista, especialmente no sentido de direção, ela tem uma direção que é um tanto desconfortável em alguns momentos, especialmente nos planos, detalhes, né? Nos focos dos personagens, nas tomadas, nas transições. Em alguns momentos ela chega a ser até um pouquinho mais escrachado, o que torna para mim a experiência bem realista, mas propositalmente. É um tipo de direção que te deixa desconfortável, né? Especialmente quando foca nos detalhes ali de Donnie e também da Marta. Na verdade, a Marta, ela é uma personagem que é muito forte na série, mas ela não é a única, né, que acabou fazendo coisas ali com o Donnie, né? A gente sabe ali que, se você já tá vendo aqui a parte com spoiler, se você já assistiu a série, nós sabemos que a partir do 4º episódio a história dele é mostrada e o porquê, de fato, até certo ponto ele não quis
fazer uma denúncia antes em relação a Marta, né? Ele foi um cara que ele foi ludibriado por um diretor de série, um cara já muito conhecido no mercado, ele querendo ser comediante, ele acabou se ludibriando ali com algumas frases de efeito desse cara, eles começaram a virar meio que parceiros, assim, amigos e tudo, e ele começou a usar alguns entorpecentes, algumas drogas, e ali ele acabou sendo violado, em algum momento ele acabou sendo violado, e em alguns momentos ele mesmo não lembrava o que tinha acontecido, e isso acabou devastando ele. Ele demorou um pouco para enxergar a verdade, demorou um pouco para se ligar que aquilo estava sendo muito tóxico para a vida dele, pois na maioria das vezes ele não lembrava o que tinha acontecido, porque o cara drogava ele propositalmente, logicamente, para dar uma aproveitada depois. Isso foi devastador na vida dele. Foi devastador. E a gente percebe que essa camada que ele criou, né, depois ainda de continuar com a carreira de comediante, mesmo sem tanto sucesso, em alguns momentos ele fazia as pessoas rirem, mas ele não tinha um grande sucesso, era uma casca, era uma camada que ele estava tentando se proteger daquele passado. E a própria relação que ele tinha com a Marta, né, de, eu não vou denunciar, de certa forma ele acabou até se viciando, né, ficando um pouco viciado, segundo relatos dele mesmo, nessa questão da Marta ficar atrás dele. Quando ela some, ele fica meio desesperado, a gente percebe, e o quanto a vida dele ficou vazia depois que a Marta parou de ir atrás dele por algum tempo, do quanto ele precisava para preencher aquele espaço, ao mesmo tempo que ele mesmo já não sabia, ele meio que perdeu a identidade dele no meio do caminho. Tanto é que ele não sabia mais se ele era hétero, se ele era bi, se ele era gay, mas a questão maior dele foi tudo o que aconteceu com ele até então, como devastou a alma dele, né? Como feriu a alma dele, né? Tanto é que a gente tem aquela parte no ato final já da série que ele senta no palco e desaba e dane-se, eu vou contar minha história aqui pra todo mundo. Depois ele acaba viralizando e até fazendo um certo sucesso. Depois ele descobre que aquilo não era pra ele, que ele não queria mesmo, né? Enfim, a série, ela é devastadora. Ela é uma série, assim, que possui muitos gatilhos. É um recado muito complicado e, infelizmente, a realidade de muitas pessoas. Que algumas pessoas sofrem o que o Donnie sofreu e acaba muitas vezes deixando pra lá e não falando nada naquele momento, que muitas vezes o que devasta mesmo é depois de um certo tempo. Às vezes a pessoa ali ela não se dá tanto conta, né? Ela passa por aquela situação, fica traumatizada, mas depois de um certo tempo aquilo pega na alma, né? Pega na alma. Pois sempre no final das contas as pessoas acabam pensando, isso não vai dar em nada, isso aí, ninguém vai ligar para isso. Mas não é o caminho certo. O caminho certo realmente é ir até o fim com uma denúncia e tentar lutar por justiça. A série, ela é primorosa, ela vem ali com uma mensagem forte, achei que foi um grande acerto da Netflix, acredito que estará na minha lista de melhores séries do ano, no final do ano, com toda certeza, e é por isso que mais uma vez eu venho falar sobre a série Bebê Rena. Agora, se você ficou até o final do vídeo, já agradeço ali a sua paciência de me ouvir falar mais uma vez sobre essa série, e se você já assistiu, deixa nos comentários. Se quiser não aprofundar tanto spoiler nos comentários, é interessante também, porque de repente alguém que está aqui ainda não assistiu, beleza? Para não estragar a experiência. E mais uma vez, agradeço vocês terem ficado até o final do vídeo. Um beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!